Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Passando aí aqueles acontecimentos intensos da sexta-feira, a gente pode voltar agora ao assunto do novo ministro da Educação. E aí já começa mais uma polêmica, mais uma encrenca, porque descobriram aí que o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele tem um grande problema aí aos olhos dos analistas, que é ser cristão, né? Então o pessoal procurou defeito nele ali, achou um defeito que para eles é imperdoável, né? Ser cristão. E a gente fica pensando por que ser cristão é um negócio que gera tanta ojeriza da parte de muitos aí que analisam o cenário midiático, político e social, né? Talvez um dos títulos de um dos livros mais importantes da sociologia, né? A obra fundadora da sociologia, o título da obra é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, seja um pouco elucidativo, uma vez que mostra que, aos olhos de um dos pais da sociologia, o espírito do capitalismo está calcado dentro da ética protestante. Isso faz com que a ética protestante, sendo fundamento moral do capitalismo, se torne assim o alvo de alguns dos esforços contra o capitalismo, uma vez que se você derruba essa ética protestante, que é o fundamento do capitalismo, você derrubaria o próprio capitalismo. Ou se a gente voltar um pouco atrás, na obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do colega, parceiro de Karl Marx, o Friedrich Engels, você vai ver que nessa obra ele diz que a primeira propriedade privada que existiu foi a mulher, né? No dia que um homem falou, essa mulher é minha, ela é minha esposa, exclusivamente minha, ninguém toca nela. Então, para Friedrich Engels e depois para os outros que herdaram esse tipo de doutrina, vem na instituição familiar o germen ali, o início, né? O capitalismo seminal ali, original, né? Quando um homem tomou a propriedade privada ali, declarou que a mulher era sua propriedade privada, né? Então, esse pé atrás, essa aversão ao cristianismo, fica claro quando a gente vê a vertente, né, desse tipo de obra. É claro que isso vai mais atrás ainda, né, quando a gente pensa não o Friedrich Engels, mas o Friedrich Nietzsche, né, que achava que o cristianismo era a ética do servo, né, do dominado, daquele que está preparado, né, para obedecer a ordens, né, ou até uma ética do fraco, né, daquele que se submete e tal. E ao contrário, ele defendia, né, todo o poder à força, né, e que o fraco deveria ser eliminado, né. Por isso que ele escreveu obras importantes como, em alemão é Wille zu Macht, né, que é a vontade de potência, né. Então aquela ideia de ter todo o poder, sem falar numa das obras também importantes onde ele fala sobre o advento de uma nova sociedade, que é a obra cujo título é bem elucidativo, O Anticristo, né? Onde ele diz que o Anticristo é aquele que vai transpor Cristo, e esse Anticristo é um Übermensch, né? Que é um super-homem que vai estar acima do bem e do mal, né? Acima da moralidade judaico-cristã. Então, para essas pessoas, ver um novo ministro da Educação que tem uma formação cristã protestante, que tem uma jornada ali como pastor, reitor de universidade cristã também, e apesar dessa jornada dentro do cristianismo, doutorado na USP na área de educação, creio eu que o doutorado seja quente mesmo, né? Não seja só especulativo como aconteceu no caso anterior. E então, quando eles olham essa formação, o cara é pastor e tal, ficam com o pé atrás, né? Eu não conheço muito o perfil dele, mas já estou vendo essa grande resistência e simples e unicamente pelo fato de ser um cristão, né? E aí todo mundo fala, espero que ele coloque a religião em segundo lugar e faça uma gestão mais isenta e tal. Eu gostaria de lembrar também a vocês que ateísmo é religião, né? Ateísmo é uma postura confessional, porque ela está calcada em fé. Assim como o cristianismo, por exemplo, é uma confissão religiosa, porque você baseia-se numa fé de que Deus existe, você não tem provas convictas disso, você tem uma crença nisso. O ateísmo também. O ateísmo ele propaga uma fé de que Deus não existe. Então, se por um lado
aquele que crê acredita que Deus não existe, e aquele que não crê acredita que Deus não existe. Então é confessional também, é uma postura de fé, tá? Então, lembrando aí os outros ministros da educação que porventura possam ter sido ateus, fica essa reflexão, né? A confissão religiosa só se torna um problema quando ela é de vertente cristã, né? Quando é de outras vertentes, não se vê em problema nenhum. Outro defeito imperdoável que vem nesse novo ministro é o fato de ele ser a favor de disciplinar crianças, né? E é interessante a gente ver isso porque isso vai completamente de encontro, ou seja, contra a doutrina do socioconstrutivismo, né? Na qual o professor é uma mera peça ilustrativa e a criança tem que se virar sozinha para poder aprender as coisas, né? Fazer as suas próprias conexões. O professor está ali só como um figurante, né? Então não tem disciplina, não tem nenhum tipo de medida punitiva, né? Eles são contra isso. Então, você ser a favor de um ensino que é conteudístico, né? Que segue o caminho tradicional, realmente aí já se torna uma coisa completamente transgressora, né? E a gente não pode esquecer que essa doutrina de deixar a criança ao léu, né, colocou o Brasil nos últimos lugares do ranking PISA, né, que mede o desempenho da educação no mundo, né? E quando a gente olha, né, a questão do Ministério da Educação, tem outros aspectos ali que fazem esse ministério ser completamente cobiçado, né? Primeiro, que é um ministério que tem um orçamento gigantesco, né? Começa por aí, são montanhas de dinheiro ali que estão à disposição para serem utilizadas, né? Isso, claro, vai fazer os olhos se abrirem de uma forma monumental. Por outro lado, é um ministério também que diz-se que é muito aparelhado. O que significa isso? É um ministério cujo orçamento, em grande parte, vai para pagamento de pessoal, né? Porque tem muitas pessoas agindo ali e essas pessoas, estatisticamente, acabam tendo uma vertente do espectro ideológico mais à esquerda, né? Então a esquerda fica bem preocupada de perder o controle desse ministério. Sem falar que, se por um lado a gente, quando fala de notícia, a gente está falando sobre a narrativa do hoje, né? Aquilo que está sendo narrado sobre o que está acontecendo aqui e agora. Quando a gente fala de educação, a gente está falando sobre o controle do futuro, né? Se o jornalismo é o controle do pensamento do presente, a educação é o controle do pensamento do futuro. Então, obviamente, dentro de uma estratégia de conflito, né, de guerra social, guerra política, né, uma estratégia de guerra cultural, você controlar o presente é muito importante, mas controlar o futuro aí é garantir a manutenção desse status quo, ou desse estado de coisas que está querendo ser implementado, né? E a gente vê a educação, né, sempre como um negócio muito nobre e tal, mas Karl Marx e alguns herdeiros ali do marxismo, como Louis Althusser, viam a educação como um importante mecanismo de controle social, de adestramento social, né? Karl Marx falava que um dos 10 passos para a implementação do socialismo era a instituição do ensino público, né? Apesar de que o filósofo e antropólogo francês Pierre Clastres falava que a instituição do ensino público, porém obrigatório, poderia ser visto como um dos maiores exemplos contemporâneos da dureza da lei, né? Ou seja, da disciplina sendo implementada. Isso está no livro Sociedades contra o Estado, tá? Para se alguém quiser pesquisar depois. E aí é curioso, né, que apesar de, segundo o currículo apresentado pelo novo ministro, né, eu não vi o diploma, não sei exatamente se é convalidado, né, esse diploma, mas segundo o currículo que foi apresentado, o novo ministro da Educação ele é doutor em Educação pela USP, como eu falei para vocês. Mas aí como é que ele é apresentado pela grande mídia? Especialista em religião. Interessante isso, né? Eles esquecem essa formação específica que ele tem na área e privilegiam só a jornada cristã ou religiosa ou confessional, né? Lembrando aqui que ateísmo também é uma postura confessional para quem acha que é ateu e não opera dentro do seu quadro de pensamento, o seu quadro ideológico dentro do universo da crença. Opera sim, porque isso aí é crença.
E é claro, né, só para pontuar, quem não crê em Deus, mas não quer entrar no universo da crença, não se auto-intitula ateu, mas se auto-intitula agnóstico, ou seja, aquele que não tem conhecimento sobre esses assuntos e também não quer ter, tá certo? Então, pessoal, vamos ficar de olho nesse discurso que está sendo montado, tentando desqualificar o novo ministro pelo fato de ser cristão e tentando colocar o cristianismo como um demérito, né? E a gente sabe que isso aí é uma postura que, infelizmente, é muito recorrente dentro desse universo aí ideológico dominante, né? Presente, majoritário dentro do cenário do ensino e da comunicação, a gente pode dizer, não brasileira apenas, mas global. Tá certo, pessoal? Então, reflexão de domingo para vocês aí. Vamos ficar de olho. Deus queira que seja uma boa opção, que não haja interferências de poderes externos aí. E a gente pede a Deus para que possamos ver aí um bom trabalho sendo desempenhado, tá bom? Fiquem com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Se você quiser mergulhar mais nesses assuntos, aqui embaixo na descrição do vídeo tem a promoção da livraria Daniel Lopes, descontos aí de mais 50%. Separei uma lista muito legal de livros aqui, de sugestões para vocês. Além disso, se você quiser se tornar membro e ter acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal Daniel Lopes, onde a gente faz várias reflexões sobre psicologia social, controle social, retórica, convencimento, persuasão, e é uma espécie de estudo sobre como blindar a mente sobre toda forma de manipulação discursiva, tá? Então, se você quiser, clica aqui embaixo no primeiro link, seja membro, você vai ter acesso ao Direto do Bunker, que é um vídeo exclusivo que sai à noite, tá bom? Uma ótima semana que se inicia para vocês, fiquem com Deus e examinem todas as coisas, retém que é bom. Valeu!